Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar então mais uma semana de estudo. Conto com a participação e a dedicação de todos vocês. Então peguem os livros, caderno, lápis, borracha e vamos para as atividades. Iniciando com o nosso cabeçalho, faça um traço no caderno separando da última aula para a aula de hoje. Aqui está o cabeçalho na letra cursiva, depois eu vou mostrar para vocês o cabeçalho na letra bastão, na letra de forma, tá bom? Então preencho aqui as informações, se atento à letra maiúscula e minúscula, acentuações e pontuações, tá bom, pessoal? Então escreva o nome da escola completo, escreva a data de hoje, vamos para o calendário, hoje é dia 20 de abril de 2021. Hoje, pessoal, é terça-feira, domingo, segunda, terça, ou seja, primeiro, segundo, terceiro dia da semana do mês de abril, o quarto mês do ano. Olhando aqui no calendário de abril, vamos procurar o dia de hoje, domingo, segunda, terça. Hoje, terça-feira, a primeira terça-feira do mês foi dia 6, a segunda, dia 13 e hoje, a terceira terça-feira do mês de abril, dia 20. Voltando ao cabeçalho, escreva o nome completo de vocês cursivo, conforme o modelinho que eu dei, né? E as informações de hoje, a aula de língua portuguesa, a matemática e suas páginas, lembrando que é no mesmo livro, tá bom? O livrinho vermelho de vocês. Arte, não deixe de fazer atividade de arte. E a leitura da semana de hoje, que vocês me enviam por áudio, né? É Namorados, na página 163. E eu também vou ler esse texto para você, porque ela também faz parte da atividade de hoje. Então, aproveitem a leitura que eu falei para vocês e já enviam o áudio da leitura da semana, tá bom, pessoal? Depois dessas informações, façam a caligrafia, que é o alfabeto maiúsculo e minúsculo cursivo de A a Z. Aqui temos o alfabeto da letra de forma, da letra bastão, né, para os alunos que possuem um pouco mais de dificuldade estarem preenchendo. Então, pause o vídeo, faça os registros no cabeçalho e vamos para os livros, iniciando na parte de língua portuguesa. Na página 163 do livro, a gente vai começar com atividades com o tema ortografia. O que é ortografia, pessoal? Ortografia é quando a gente estuda a escrita correta das palavras. Existem vários tipos de palavras, né? Um monte de palavras, mas cada uma tem a sua escrita correta. A gente precisa aprender para não escrever errado. Olha esse exemplo. Temos a palavra mesa. Olha o som, mesa. Esse za tem som do quê? Esse S tem som de Z, não é? Olha a família silábica do Z, za, ze, zi, zo, zu, zão, né? Mas como que eu escrevo mesa? É com Z, de zebra, ou é com S, né? De sapo, por exemplo. Mesa eu escrevo com S, mesmo tendo o som de Z. Então, como que eu aprendo isso? Estudando, com aulas, né? Com atividades de ortografia. E além dessa palavrinha, outras palavras também podem surgir e nos causar dúvidas. Então, é essa reflexão que a gente vai fazer nessa atividade de hoje. Aqui está escrito atividade de um ditar interativo. A gente vai ler um textinho, depois um textinho vai ter um pequeno quadro. Eu vou ditar para você as palavras e vocês irão escrever, tá bom? Mas cada palavra tem um segredinho, a escrita correta dela. E a gente vai discutir sobre isso. Primeiro, agora, vamos aprender sobre o texto que a gente vai estudar. Tá bom? Ó, o nome dele é Namorados, de Manuel Bandeira. Primeiro, esse texto é um poema. E o que é um poema, pessoal? Vocês lembram? Já conversamos sobre isso. Poema ele pode ser escrito em versos, que são aquelas pequenas linhas, e estrofes, que são conjuntos dessas pequenas linhas e pode conter ou não rimas. E esse textinho é um poema. Quem escreveu? Foi o poeta Manuel Bandeira. Ele é muito conhecido, ele já escreveu vários tipos de poemas. E o poeta Manuel Bandeira, ele é um escritor brasileiro. E os poetas que escrevem poemas, poesias, eles também colocam sentimentos que eles sentem nas suas escritas. O nome desse texto é Namorados. Vamos ver quais são os sentimentos que há nesse texto. Vou ler junto com vocês. Namorados. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse: Antônia, ainda não me acostumei com seu corpo, com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando.
A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça regalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Nessa poesia, podemos ver também que tem as falas do narrador, que é aquele que conta a história, e as falas do rapaz, do namorado para a namorada. Também vimos aqui que a namorada tem um nome, Antônia. Então, ele conversa com ela, e o narrador nos conta como que é essa conversa. Sabendo que eles são namorados, acredito que o poeta Manuel Bandeira quis expressar nessa poesia o quão impacto Antônia causava na vida dele, como que como que ela era admirável para ele, como que ela era ilustre para ele. Quando ele fala que ela parece uma lagarta listrada. Lagarta listrada é algo que chama a atenção da gente. Aqui fala, quando a gente é criança, de repente a gente não chama a nossa atenção, a gente vê uma lagarta, ainda mais listrada. Então era isso que a namorada dele era para ele. Uma lagarta ali, como uma lagarta listrada, aquela coisa que chama a nossa atenção. E esse texto tem esse algo diferente, que parece que ele, o namorado, está ofendendo a namorada. Mas aqui o narrador fala, o rapaz prosseguiu, ou seja, continuou falando com muita doçura. Ou seja, ele fala palavras espantosas, porém com doçura, que é o que ele sente por ela, o que ela significa para ele. E no final ele conclui que ela é tão engraçada que parece louca, As pessoas que são muito animadas, são muito engraçadas, fogem da nossa realidade. Parece até que não são normais, que é anormal ser legal, ser engraçado. Então, ao mesmo tempo que esse texto parece que está ofendendo, na verdade ele está elogiando o quão impactante é a namorada dele, o que ele sente por ela. Aproveitando para lembrar que esse texto é a leitura da semana, tá bom, pessoal? Então, eu aguardo vocês com essa leitura que eu acabei de vocês vão enviar por áudio para mim. Voltando aqui na atividade, pessoal, agora que a gente fez a leitura, compreendeu melhor o significado do texto, a gente vai voltar no tema que a gente está, que é a ortografia, que é a escrita correta das palavras. Vamos então para a próxima página. Nessa página 164, eu vou ditar 4 palavrinhas para vocês. Cada palavrinha vocês vão escrever assim, aqui nessa primeira coluna, palavras selecionadas, tá bom? Então, primeira palavrinha que eu vou ditar, segunda, terceira e quarta. Depois, possíveis dúvidas que essa palavra pode causar. Qual é a questão ortográfica? Depois vocês vão colocar a situação comentada, tá? Mas antes disso, eu vou dar um exemplo. Vou dar 4 exemplos, na verdade, para vocês. Esses exemplos não é para vocês escrever, é apenas para vocês aprender. E esses exemplos vão ajudar vocês a fazer atividades sozinhos depois. No exemplo que eu vou dar, eu vou explicar para vocês as questões que envolvem essas palavras. Cara, moça, quando e a última, lembrava. Lembrando, pessoal, não façam, é apenas um modelo. Então, a primeira palavra que eu falei, cara. Então, eu vou escrever aqui, cara. Depois, qual é a possível dúvida que essa palavra pode causar? Cara. Temos o que aqui? A palavra R, não é? Ou melhor, o som do R. Então, vocês vão colocar aqui os sons do R, E a escrita correta, Porque o R tem vários sons, lembra que a gente estudou? R forte, o R brando, que é o R fraco. Como que eu escrevo quando escrever, tá bom? Questão ortográfica, pode colocar da gramática, o uso da gramática e o uso das palavras corretas, da forma padrão que usamos aqui na língua portuguesa. E a situação comentada. Ou seja, qual é a regra? Tem que voltar lá atrás para a palavra cara. Qual é essa regrinha que faz eu escrever cara com um R só? O som ajuda, Cara é o R brando. Então, o que eu vou escrever aqui na situação comentada? Regra, 2 pontos. Som fraco, usa-se apenas uma letra R. Segunda palavra que eu escolhi para dar de exemplo para vocês. Moça, Moça. Olha o som, sa, som de S. Mas qual que é a dúvida? Eu vou escrever com S ou com 2 S? Por causa do som. Então, vocês vão colocar aqui S ou SS. Questão ortográfica, vamos colocar gramática também.
E a situação comentada. Qual é a regra para mim escrever moça com C cedilha? Qual que é a regrinha? Né? Então, aqui eu vou ensinar a vocês. Pessoal, a gente escreve. O que significa o C cedilha? C cedilha faz com que o som do C transforme em som de S. Tá bom? Você não ia ficar aqui moca. Como tem o cedilha, vai ficar moça. Mas quando usamos o C cedilha? Apenas antes das vogais A, O e U. Por quê? Com as vogais E e I já tem o som de S. Se fosse moce, que eu tivesse escrito aqui, já tem o som de S, não precisa colocar o cedilha. Se fosse moci, também já tem som de S, não preciso pôr o cedilha. Mas se for moca, aí tem som de C. Então, vou ter que transformar. Né? Se fosse moco, tem som de C. Ia ter que pôr o cedilha, mocu. Aí eu tenho que pôr o C para ficar moçu, né? O C cedilha, tá bom? Então, qual que é a regra aqui? Né? C cedilha antes das vogais A, O e U. Terceira palavra que eu vou usar de exemplo para vocês. Quando. Qual é a possível dúvida? O uso do que U, tá bom? Questão ortográfica. Pode colocar gramática de novo. E aqui a situação comentada. Qual é a regra do que U, pessoal? A gente fez isso na apostila, essa atividade, tá bom? Então, aqui vocês vão escrever assim. Sempre usa a junção que U, ok? Toda vez que a gente vai escrever uma palavra que tem o que, ela sempre vem acompanhada do U, ou seja, uma junção. Mesmo que a gente não ouça o som do U, escrevemos sempre juntos, tá bom? E a última palavra de modelo para vocês, lembrava, né? Qual é a possível dúvida que essa palavra pode causar? Ó, lembrava. Esse lem é o som nasal, que parece que vem do nariz, ó, lem. Então, esse lem eu vou escrever como? Com M. Então, possível dúvida, M ou N, da escrita lem, esse som nasal com M de Maria, ou lem, esse som nasal com N de navio? Qual será? Então, questão ortográfica, gramática também, situação comentada. Qual é a regra, pessoal? Então, ó, usa-se sempre M antes de P e B. Então, ó, lembrava. Depois do M veio o quê? O B de bola. Tá de acordo com a regra. E se fosse qualquer outra palavra sem ser P ou B, a gente ia usar N de navio. Tá bom, pessoal? Então, lembre dessa regrinha, desses exemplos. Não faça o que eu falei agora, tá bom? Porque vocês vão usar esse modelinho, esses exemplos que eu dei para vocês fazerem a atividade de vocês. Tá bom? Vamos voltar no texto para saber quais são as palavras que vocês irão fazer. A primeira palavrinha do texto que vocês irão escrever no quadro e fazer tudo esse roteiro que nem eu falei para vocês é parece. Segunda palavra, criança. Terceira palavra, brincou. Quarta palavra, concluiu. Voltando aqui no quadro, então aqui vocês vão escrever. Agora é real, tá? Não é exemplo. Primeiro aqui é parece. Depois vocês vão pôr criança. Depois vocês vão colocar brincou. E depois vão escrever concluiu. Depois vocês vão possíveis dúvidas. Parece. Olha o som ré. Então, qual será a possível dúvida? Já dei a dica para vocês, né? Questão ortográfica que vão ser gramaticais. E a situação comentada. Qual será a regra do ré, né? Vamos lá. Criança. Aqui temos o que de diferente? Vocês já identificaram. Então, vocês vão escrever qual é a possível dúvida, a questão gramatical que vai ser ortográfica, vai ser gramatical, e situação comentada. Terceira palavrinha que vocês irão escrever, brincou. Olha aqui o som nasal, brincou. Qual será a minha possível dúvida? Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Questão ortográfica vai ser gramatical, né? Gramatical. E a situação ortográfica, qual é a regra que me faz escrever a palavra brincou corretamente? A mesma regra vai ser usada na última palavra que vocês irão escrever, que é concluiu, ou som nasal, concluiu. Qual será a minha possível dúvida? Né? Eu vou escrever essa palavra assim ou assim? Questão ortográfica, gramática, né? Gramatical. Situação comentada. A mesma regrinha, pessoal. Qual é a regrinha que me faz escrever essa palavra concluiu corretamente? Tá bom? Então, tá aqui as palavras. Parece, criança, brincou e concluiu. Qualquer dúvida, pausa o vídeo, me procura, eu explico novamente, tá bom, pessoal? Me procurem mesmo, mas realizem a atividade.
Bom, faz o vídeo, faz as atividades com atenção, com calma. E agora vamos para a atividade matemática. Por quê? Porque aqui embaixo, essa atividade de baixo já é do dia de amanhã, tá bom, pessoal? Então, ó, a língua do Nhem. Deixa eu tirar aqui. A língua do Nhem. Então, essa é a atividade para amanhã, junto com a página seguinte. Agora, pessoal, estamos na página 18 de matemática, tá bom? Essa atividade vai ser mais tranquila, mais rápida, tá bom? E bem legal, que é o sistema monetário. Vamos aprender o quê? Din-din, dinheiro. Então, vamos ver o que pede aqui nas questões. 1. Responda as questões. Para que serve o dinheiro? Então, aqui vocês vão colocar para que serve o dinheiro, tá bom, pessoal? Ah, é para comprar brinquedo, para comprar comida, para comprar roupinha, tá bom? Então, enfim, o que vocês achar para que serve o dinheiro, vocês podem escrever aqui, tá bom, pessoal? B. Quais cédulas do nosso dinheiro monetário você conhece, do sistema monetário? O que é cédula? Aquele dinheiro em papel. Vocês já viram, não viram? Dinheirinho em papel? Qual que vocês conhecem? Vocês podem pôr, eu conheço a de R$20, eu conheço a de R$10, né? Então, vocês colocam aqui quais vocês conhecem, tá bom? C. Quais moedas do nosso sistema monetário você conhece? Agora, já não é mais a cédula em papel, é aquela moedinha redondinha. Qual que vocês conhecem? Qual que vocês acham bonita e vocês conhecem? A de R$1, 5 centavos, 50, quais? Então, aqui vocês não precisam escrever todas que existem, apenas aquelas que vocês lembrarem, tá bom? Após isso, a gente vai para a atividade 2. Vamos ver o que essa atividade pede. Temos aqui na atividade 2 uma tabela com 2 colunas e está escrito assim, preço de produtos. A primeira coluna está os produtos e a segunda coluna o preço deles. Então, temos aqui, ó, feijão, arroz, suco de uva, carne e leite em pó. E depois o preço que cada um custa. Olha como que está aqui a organização dos preços. Temos aqui o símbolo, né, do real, R$6,80. Então, aqui é só um exemplo do preço do feijão. Então, pessoal, presta atenção na explicação que eu vou dar aqui para vocês irem respondendo depois as questões abaixo. Primeiro, vou escrever lá, o feijão custa R$6,80. Se eu coloco só os 6,80 centavos, vai ser um número qualquer. Mas se eu coloco o símbolo do dinheiro, o símbolo do real, eu já sei que esse número representa o quê? Uma quantia monetária, dinheiro, um valor, tá bom? Então, esse símbolo que simboliza o real, né? Ele é muito importante. Só uma questão que eu quero que vocês saibam também, pessoal, que dependendo do lugar onde você mora, o dinheiro muda. Aqui no Brasil, usamos a moeda real, tá bom? Em outros países, pode ser usado outras moedas diferentes, ou dinheiro diferente, com outro nome diferente. Mas estamos estudando apenas o real, que é o dinheiro que a gente usa aqui no nosso país. Quando eu vou olhar aqui e falar o preço do feijão, por exemplo, eu não vou falar, ele custa 6,80. Ah, ele custa 6,80. Não é assim, né, pessoal? Vou falar como? Vou até escrever aqui para vocês, para deixar de modelo. Vou falar, ele custa o quê? R$6,80. Ou seja, essa vírgula também, ela separa o real do 80. Então, eu não falo de qualquer maneira. R$6,80 é a forma que eu devo falar. E para que serve essa vírgula aqui, pessoal? Então, ó, R$6. Então, eu vou separar aqui dois elementos. O real, depois da vírgula o centavo, tá bom? Então, primeiro vem o real, depois da vírgula vem o centavos. E a vírgula serve para separar o real dos centavos. Depois dessas explicações, tem essas atividades após a tabela que vocês irão fazer. Ah, o que significa esse símbolo aqui, né? R e esse cifrão. Eu expliquei para vocês. Então, vocês dão parágrafo, escrevam a resposta, não esqueçam de colocar o ponto final. B. Como faz a leitura dos preços apresentados? Então, vocês podem até escolher um desses preços e dar o exemplo e escrever aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu tenho uma caixa de bombom, tá? E ela custa R$10,90. Como que eu vou ler esse número? Eu vou ler R$10,90, né? Escrito por extenso.
Então, vocês podem escolher um preço dessa tabela e escrever por extenso aqui, conforme se lê, não esquecendo de colocar parágrafo, escrita e depois o ponto final, tá bom? C. Para que serve a vírgula? Da escrita R$ 6,80? Você já sabe, né, a explicação que eu dei. Ela serve para quê? Então, vocês vão escrever. Depois vão colocar qual é o produto mais caro da lista, qual é o produto mais barato da lista. E no último, ó, com uma cédula de R$ 50, a Estela consegue comprar todos esses produtos? Então, o que vocês vão fazer? Vão voltar lá na tabela e vão ter que somar todos esses produtos e vão descobrir se esse produto dá mais ou menos de R$ 50 e vão colocar a resposta, se sim ou se não. Como são números com vírgulas e tem várias parcelas, pessoal, vocês podem pedir ajuda a um adulto responsável para fazer para vocês. E nesse caso, como a gente já aprendeu, vocês podem até usar também a calculadora que a gente aprendeu, né, na semana passada para poder realizar aqui a atividade. Essas foram as atividades de hoje, pessoal. Pausem o vídeo, voltem o vídeo se for necessário. Dúvidas, me procurem, tá bom? Um beijo e bom estudo a todos!